Fala, meu amigo, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, que Deus abençoe seu ministério grandemente. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo França e hoje juntos nós iremos falar sobre como pregar na parábola do bom samaritano. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser bênção de Deus para a sua vida. Então fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos aqui aprender como pregar na parábola do bom samaritano. Se você está começando agora a pregar, se você já prega, se você já ensina, vem comigo, meu querido. Vamos juntos aqui, tá bom? Tenho certeza que vai ser bênção de Deus para o seu ministério, para a sua vida, em nome de Jesus, meu querido. Esta história, você pode pregar ela tanto no culto de missões, quanto numa cruzada evangelística, num culto no lar, num culto na praça, num culto de domingo. Tenho certeza que você será uma ferramenta de Deus aí usada para ganhar muitas almas para Jesus Cristo de Nazaré, tá bom? Meus amados, para mim, a parábola do bom samaritano é uma das mais lindas da Bíblia, uma das mais belas da Bíblia. Para mim, a parábola do bom samaritano, ela nos insere. Eu estou nela, você está nela, você obreiro, você pregador, você que não serve a Deus, está inserido nela. Vem comigo porque vai ser bênção de Deus. Glórias a Deus. Meus amados, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui rabiscos. Eu tenho esboço pronto, com tema, com introdução, com tópico, e vai ser bênção de Deus para as nossas vidas, tá bom? Pessoal, eu não irei ler o texto inteiro para não ficar muito longo este vídeo. Eu gostaria que ele fosse bem objetivo e simples, tá bom? Mas que você pudesse entender. Se você tiver alguma dúvida no decorrer do vídeo, e quiser deixar nos comentários, Rodrigo, não entendi essa parte. Rodrigo, você poderia explicar melhor sobre isso? Meu amigo, é só você comentar aqui que eu prometo que eu irei te responder, tá bom? Prometo que eu irei responder para você. Ou faço um outro vídeo falando sobre a sua pergunta, ou te mando mensagem respondendo, tá bom? Mas sem resposta, você não irá ficar em nome de Jesus. Bora para o vídeo. Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37, nós temos a parábola do bom samaritano. E para você que está começando agora a ministrar, para você que tem a chamada, a vocação, para você que já prega, mas às vezes se perde, não sabe como elaborar o esboço, não sabe como colocar no papel, eu trouxe para você de forma didática, de forma organizada, e eu tenho certeza que se você seguir estes passos, o seu ministério, ele será frutífero em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você não irá se perder mais no púlpito, não dará aquele branco, sabe aquele branco? Aquele apagão, de repente, isso não irá acontecer mais em nome de Jesus. Sem apagão, sem branco, bora pro vídeo, como pregar na parábola do bom samaritano, tá bom? Pessoal, a primeira coisa que você precisa ter para a sua mensagem de domingo, a primeira coisa você tem que colocar aí na sua mensagem o tema, tá bom? Lembre-se disso, o tema. E por que, Rodrigo, que eu preciso colocar o tema na minha pregação? Porque o tema é o que vai fazer o público, quem está te ouvindo, a prestar atenção melhor em você. Você está passando para o ouvinte sobre o que é que você vai falar. Isso já prende a atenção de quem está ouvindo, tá bom? O tema você está dizendo assim para eles, olha, hoje eu vou falar sobre isso, sobre este assunto. E aí o povo já vai ficar na expectativa, tá bom? Sobre aquele assunto que você está falando. Então, não esqueça de colocar o tema na sua mensagem do bom samaritano.
E o tema da minha mensagem, eu trouxe o meu tema de hoje, tá bom? Se eu fosse pregar hoje sobre o bom samaritano, o tema seria: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Esse é o tema da minha mensagem. Quem é o meu próximo? E é importante você trazer a igreja para você. E como é que você faz isso? Fazendo uma pergunta. Você pode perguntar para a igreja, né? Quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo, meu irmão? Tá bom? Tem aqueles irmãos mais ousados. Eu, particularmente, não gosto de fazer isso. Mas tem gente que faz, eu não tenho nada contra também. Eu não gosto de fazer. Mas tem aqueles que fazem assim, olha para o irmão que está do seu lado, pergunta para ele, quem é o teu próximo? Né? É o teu vizinho? É o teu amigo? É o irmão que senta ao seu lado aí na igreja? É aquele irmão cheiroso que chegou aí de caiaque, aí, de boticário, né? Ele é o teu próximo, né? É aquele que você dá carona para ele, que leva ele embora. Será que é esse o teu próximo? Então, você fazendo isso, você traz a igreja para você. Você já trouxe a atenção da igreja para você. O povo já está agora com a atenção redobrada para você, tá bom? Porque você já trouxe o tema, já passou para eles qual o assunto que você irá ministrar agora, né? E você já perguntou para a igreja, o povo já deu aquela relaxada, já tá com você. E agora, meu querido, é com você e Deus, e deixa Deus te usar em nome de Jesus, tá bom? Depois do tema, na parábola do bom samaritano, eu preciso fazer a introdução, certo? E o que é a introdução? Eu já expliquei sobre isso aqui no vídeo do canal, sobre os 5 tópicos para um bom esboço, para um bom pregador, tá bom? A introdução, ela é o resumo da sua mensagem. A introdução, ela deve levar mais ou menos aí de 3 a 5 minutos, tá bom? Não mais que isso, de 3 a 5 minutos. A introdução, geralmente, ela vai levar 1/3 aí da sua mensagem, dependendo também do tempo que você tem para pregar. Meia hora, 1 hora, 40 minutos. E isso também é muito importante você saber aí qual o tempo que você vai ter para pregar nessa igreja que você foi convidada, certo? E hoje eu vou abrir uma exceção. Eu irei colocar o contexto histórico aqui da passagem do bom samaritano na introdução, tá bom? Na introdução. E olha só, pessoal, o meu contexto histórico aqui, quando Jesus está ensinando aqui para este povo, o contexto histórico é o seguinte: os judeus consideravam os samaritanos impuros devido a casamento mistos e adoração no Monte Gerizim em vez de Jerusalém. Isso se deu após a divisão das tribos. Então, este é o contexto histórico aqui do momento. Você precisará explicar aí para a igreja, né, o porquê os dois não se comunicavam, não se falavam. Porque o samaritano não falava com os judeus. E isso, é claro, vai depender do tempo que você tem. Se você tiver mais ou menos aí 1 hora para pregar, 50 minutos, possa ser que você consiga trazer o contexto histórico para a igreja, né? Você pode voltar lá na divisão das tribos, lá de Jeroboão com Roboão. Você pode passar lá no Monte Gerizim, aonde os samaritanos já estavam adorando. E aí você vai passar no casamento mistos. Aí você traz para a igreja entender o que está acontecendo, né? Por que eles não se falavam. Mas se você não tiver este tempo, aí 40 minutos a 1 hora para pregar, eu te aconselho a não voltar no contexto histórico lá no Velho Testamento, porque senão você vai se perder aí no tempo e você não vai conseguir concluir a sua mensagem aí de uma maneira boa, né? Ter uma conclusão
aí boa. Você pode se perder no tempo se não tiver aí pelo menos de 40 a 1 hora. Agora eu vou até deixar uma deixa aqui para os pastores. Meu querido, deixa os meus amigos pregar na sua igreja no mínimo 40 minutos, tá bom? No mínimo 40 minutos. Abre aí 40 minutos a 1 hora para os meus amigos pregar a palavra, porque eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus para a sua igreja. Amém? Então, eu trouxe o contexto histórico para a igreja. Eu vou aplicar agora a introdução aqui na parábola do bom samaritano. Após isto, o que eu tenho? Eu tenho os tópicos que irão fazer parte do corpo da mensagem. Eu trouxe 3 e eu vou mostrar para vocês 3 tópicos que irão fazer parte aí do corpo da mensagem. Eu já disse no vídeo anterior, se você não assistiu, volta lá, que o pregador, aquele que ministra, aquele que ensina, o que tem a responsabilidade de passar o alimento para a igreja, ele precisa ter domínio sobre o assunto que está falando, tá bom? Então é bom que você leia na sua casa quantas vezes for necessária. 1 vez, 2 vezes, 4, 5, 10, 20, 50 vezes, meu amigo. Leia o texto para você dominar o assunto que você está falando, tá bom? Para você saber o que é que você está dizendo aí, e vai ser muito bom para a igreja que você saiba o assunto que você está pregando em nome de Jesus Cristo. Meus queridos, eu fiz isso, eu passei para a igreja aí o corpo da mensagem, eu li o texto para a igreja, tá bom? Eu já dei a introdução, fiz o resumo para a igreja, eu até consegui passar o contexto histórico para a igreja, tá? Eu dividi aqui, primeiro eu já mandei o tema para a igreja, eu já tenho ela comigo, eu passei a introdução para a igreja agora, e eu tenho os 3 pontos da mensagem, que é onde eu vou me discorrer aqui em cima dele. O primeiro ponto da minha pregação no Bom Samaritano, se eu fosse pregar na sua igreja hoje, seria demonstrando o amor na prática, né? Demonstrando o amor na prática. E por que foi que eu coloquei este primeiro tópico na minha mensagem? Eu vou deixar aqui para você ler comigo. Vou fazer um resumo, tá bom? Isso será um resumo, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, muito longo e cansativo. Mas o resumo do meu primeiro tópico, ele é: quem deveria ter se compadecido daquele homem não o fez, pois estava vivendo uma religiosidade. Hoje, muitas pessoas exercem funções importantes no templo, porém, não podemos esquecer do nosso primeiro amor. Então, este daqui é o resumo do meu primeiro tópico. E aqui você vai deixar Deus usar você, você vai discorrer em cima disso aí, vai se debruçar em cima disso, né? Na verdade, a minha ideia aqui é que o sacerdote e o levita, eles passaram de largo, né, por aquele homem, não fizeram nada, e é por causa disso que eu coloquei demonstrando o amor na prática, que é o que vai apontar agora para o bom samaritano, coisa que ele fez. Então, este é o primeiro tópico, demonstrando o amor na prática. A Bíblia diz que nós precisamos amar o nosso próximo. Por que eu li isso? Porque este foi o meu primeiro tópico. Porque quando Jesus ele está respondendo ao homem, você pode ler na sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante, Jesus está dizendo assim, no versículo 26 do capítulo 10 de Lucas: e ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? Versículo 27, respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, o homem dizendo, de toda a tua alma, tuas forças, do teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. O homem conhecia a lei, o homem era um religioso,
ele era um doutor da lei, né? Mas olha o que Jesus disse no versículo 28. Respondeste bem, faz isso, meu amigo, e viverás. Tá vendo? Faz isso e viverás. Por quê? Porque, infelizmente, tem muita gente hoje que sabe a letra, que sabe da lei, que tem a teoria, mas na prática não o faz. Então, você pode abordar este tema, aí, este tópico na sua igreja, tá bom? Você pode se debruçar em cima disso. Então, o meu primeiro ponto foi demonstrando o amor na prática. Aí você vai precisar orar para Deus te dar o entendimento, o discernimento, a graça, a inspiração, e eu tenho certeza que Deus irá te usar grandemente nessa igreja que você irá pregar em nome de Jesus. O segundo tópico que eu tenho aqui do corpo da minha mensagem é: o amor do samaritano é incondicional. O amor do samaritano é incondicional. Este é o meu segundo tópico e eu vou resumir para você. O bom samaritano nos aponta para Jesus, que mesmo nós, sendo inimigos de Deus devido ao pecado, mesmo assim ele nos amou. Tá vendo que coisa maravilhosa? O bom samaritano, ele nos aponta para Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque nós éramos inimigos de Deus, a Bíblia diz, mas Jesus, no seu amor incondicional, não olhou para mim, que sou pecador, não olhou para você, que era um pecador, e mesmo assim ele nos amou. E aí você vai ministrar em cima disso, você vai pregar em cima disso, tá bom? Que o amor de Jesus é incondicional, independente da vida que você levou, ou que quem está ouvindo a sua pregação levava, né? De repente a pessoa tinha uma vida toda errada lá fora, ou de repente alguém está escutando essa pregação aí onde você está ministrando e tinha uma vida torta, pessoas que faziam coisas que não agradavam a Deus, mas o amor de Jesus, representado aqui pelo bom samaritano, ele é incondicional, tá bom? Então aí você vai deixar Deus te usar, vai ser bênção de Deus para a sua vida em nome de Jesus. O terceiro ponto, e finalizo aqui no terceiro, da nossa pregação sobre o bom samaritano é: o amor requer sacrifício. Então, o amor requer sacrifício. E por que é que eu falei sobre isso? Sobre o amor requer sacrifício. Resumindo, essa passagem nos mostra a maior demonstração de amor que foi a de Jesus ter se entregado na cruz por nós pecadores. Então, o amor requer sacrifício, por quê? Porque a parábola do bom samaritano, ela nos mostra Jesus como aquele que se entregou por nós, que deixou o céu, que deixou a sua glória, desceu na terra e ele se entregou na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida, mesmo nós estando cheios de pecado, cheio de erro, cheio de problemas, cheio de coisas erradas. Jesus, ele demonstrou o seu amor pelas nossas vidas. Então, meu querido, para nós concluirmos este vídeo, eu vou deixar para você aqui, olha só a conclusão. Para você que saiu de Jerusalém, aí, pregador, isso é para você. Você pode usar esta palavra na conclusão da sua mensagem do bom samaritano. Você vai dizer para o ouvinte o seguinte: para você que saiu de Jerusalém e parou no meio do caminho, o bom samaritano, que é Jesus Cristo de Nazaré, está com as suas mãos estendidas para você. Então, o que eu quero dizer para você, pregador? Que a nossa mensagem, ela tem que ser cristocêntrica. Jesus aparece aqui agora. E as pessoas que saíram de Jericó,
ou melhor, de Jerusalém, né? Você se lembra que Jerusalém é o lugar agora onde Jesus fez a promessa? Jesus disse assim, olha, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, que virá sobre vós, né? Jesus fez uma promessa. Então as pessoas estão em Jerusalém, saíram de Jerusalém para Jericó, mas no meio do caminho, né, elas foram surpreendidas aí com o ladrão, o salteador que representa o inimigo das nossas vidas. Mas Jesus veio, pegou essa pessoa no meio do caminho, colocou azeite sobre ela, derramou vinho sobre ela. Vou fazer um outro vídeo explicando sobre isso, tá bom? E aí levou ela para uma hospedaria. Você está concluindo a sua mensagem agora. Levou ela para hospedaria. E aonde é a hospedaria? Nada mais, nada menos que a igreja. E aí Jesus fez uma promessa, né, para nós. Ele chegou lá para o hospedeiro e falou assim, olha, cuida dessa pessoa aqui. Eu encontrei ela no meio do caminho, toda suja, toda espancada, ensanguentada, ela foi roubada. Cuida dela aqui porque eu vou voltar. Jesus falou para o hospedeiro. Aqui você também está inserido, meu querido. Você que é pastor de igreja, que cuida de rebanho, você está aqui. Jesus fez uma promessa, falou assim, ó, cuida desse homem aí na hospedaria, cuida dessa mulher, porque eu vou voltar. E quando eu voltar, eu pagarei tudo que essa pessoa gastar aqui. Tem uma promessa aqui, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. A hospedaria da parábola do bom samaritano. Vai ser bem detalhado. Então você concluiu a sua mensagem, pregou aí, falou de Jesus, trouxe o tema, a introdução, os três tópicos, concluiu a mensagem, aplicou ela, faz o apelo, meu querido. Deixa Deus te usar, porque com certeza alguém está precisando desta palavra. Faz o apelo, o pecador aceitou Jesus, deixa o pastor orar por ela, porque agora ela é a ovelha desse pastor aí, que você foi pregar, e aí você segue sua vida pregando a palavra em nome de Jesus. Meu amigo, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Se esse vídeo foi útil para você, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Se você tiver algum assunto da Bíblia e quer que a gente explique ele, comente aqui, agora aqui embaixo, deixe o seu comentário, que vai ser bênção de Deus. Na medida do possível, nós iremos colocar aqui o seu assunto e Deus será glorificado em nome de Jesus. Pregue a palavra, não importa o dia, não importa a hora, em tempo ou em fora de tempo, deixa Deus te usar. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.